Olá galera, está no ar para você a quarta edição do Papo de Várzea, o papo onde você tem as principais informações do cenário amador e varziano, os grandes destaques do final de semana e aquilo que tem movimentado bastante Rio Preto e também a nossa região. Eu lembro que você pode acompanhar o nosso programa através do portal Amadorzão e também através da TV Viva Interior, canais 26 e 526 da NET. Não é isso, Oscar de Oliveira? Um abraço, boa tarde, tudo bem? Abraço, boa tarde, Djalma, boa tarde aos amigos, pessoal que está sempre acompanhando o Papo de Várzea. E a gente sabe, muitos assuntos hoje para se falar, é claro que um pouco de cada coisa, né, Djalma? Falar do esporte amador é aquilo que o pessoal mais gosta hoje. É uma essência do futebol profissional, então a gente está aqui para falar do futebol amador. E um desses projetos que faz parte do cenário riopretense em termos de futebol amador é o Jeff Sports. Chegou em nossa cidade há alguns meses e tem buscado novos praticantes, jogadores, tanto amadores quanto juvenis e também profissionais. E quem vai nos explicar mais a respeito desse projeto é o idealizador, o organizador Chico da Contel, que fala a respeito de tudo isso e essa nova possibilidade da prática de futebol em São José do Rio Preto. Vamos conferir. Hoje a TV Amadorzão veio conhecer um novo projeto de futebol em São José do Rio Preto, Jeff Sports. Ao nosso lado está o Chico da Contel, um dos gestores desse novo projeto, que está sendo feito aqui no CETECA, CT Kleber Arado. E fala pra gente, Chico, de onde surgiu essa ideia, qual o propósito desse novo projeto, Jeff Sports, aqui em Rio Preto? Boa tarde, Djalma. Esse projeto já vem, né, da vivência no futebol que a gente tem aí, né? Tem-se a necessidade de se formar atletas, né, realmente de alto rendimento, e a gente tem as graças aí de ter o treinador, o Fábio Ramin, né? Um treinador que jogou 12 anos na Europa e recentemente fez atualização na Europa também de 15 dias e está com a gente aí. Fez parte do Campeonato Paulista Sub-17 pelo América, né? E agora a gente inicia esse projeto na formação de atleta para alto rendimento. Esse projeto ele traz atletas aí, por exemplo, profissional que está parado, né? Quer entrar em condição de se apresentar num clube, né? Atletas para Copa São Paulo, né? Quer se preparar também, ter a possibilidade de jogar uma Copa São Paulo, né? E demais atletas em geral aí, atleta amador que quer jogar em alto rendimento, faz parte do nosso projeto, a formação de atletas aí até 23 anos. Ô Chico, como funciona a carga de treinamentos? Eu notei que você falou de várias idades, várias faixas etárias e até níveis de categoria, né? Tanto categoria de base, como atleta para se profissionalizar e atleta profissional ou amador. Qual que é a distinção e como funcionam os treinos, a carga para cada categoria? Os atletas para a Copa São Paulo, eles trabalham terça e quinta-feira, né? E os atletas mais jovens, segunda, quarta e sexta. Os atletas que são profissional vai ser inseridos junto com os de Copa São Paulo, que é um nível que já dá para se trabalhar junto. A base dos treinos é em 2 períodos, como funciona isso? Somente ao período da tarde. A gente coloca uma carga horária um pouquinho maior, depois vem o descanso para poder recuperação. Para quem de repente está assistindo, queira conhecer como funciona essa questão da pessoa poder se adaptar, poder conhecer, poder saber um pouco mais? O primeiro trabalho é livre, né? A pessoa pode vir, faz o agendamento conosco, né? E vem participar e conhecer o trabalho. E depois, a pessoa achando interessante, dá sequência assim, na formação. E a parceria com o Fábio Ramin, já que ele é um dos professores também que trabalham diretamente aí com os atletas? A parceria ela é forte, né? É forte porque eu conheço o Fábio Ramin mesmo antes dele voltar para o Brasil, né? A gente sempre teve contato porque como a gente está no meio do futebol, a gente procura buscar assim, oportunidades fora. Então eu já tive a oportunidade de conhecer ele, lógico, via telefone, antes de ele voltar para o Brasil. Então ele retornou e a gente iniciou-se a parceria, né? E é um atleta, um ex-atleta, né? Que busca seu objetivo aí ser um grande treinador, né? E eu falo aqui para vocês que com 2 anos ele vai estar num grande clube. Bem, Oscar, dentro de tudo aquilo que o Chico acabou de nos dizer, como você observa esse novo projeto em Rio Preto para as pessoas e para os jogadores que querem ter essa prática de futebol já ficarem aptos aí, de repente, a serem convocados por um clube ou então uma possível transferência e também para se manterem na ativa? Olha, o Chico já tinha me falado sobre esse projeto, é um projeto que não começou ontem, né? Não começou hoje. É um projeto que já vem ao longo do tempo, que ele vem crescendo aos poucos. Ele já teve aí a oportunidade de ter
esses garotos aí, principalmente da base sub-17, que inclusive jogaram aí pelo América, né? Eu creio que o mais importante desse projeto não é só trabalhar com jogadores de base, é trabalhar com jogadores que ele realmente citou, jogadores que já são ex-profissionais, que estão fora de forma, às vezes quer fazer algum preparo ou quer fazer algum teste em algum clube profissional, jogadores do próprio futebol amador mesmo, que às vezes ficou parado por um tempo, quer voltar e precisa de um preparo físico. Então, eu acho que esse projeto vem a calhar. É lógico que ele está abrangindo tudo, tá? Jogadores de 17 até 23 anos, mas a gente sabe que é um negócio que pode ajudar aí muito atleta que às vezes não está nem na ativa. Bem, a parte técnica, quem comanda os treinos é Fábio Ramin, ele que passou muito tempo no futebol europeu e fala nessa entrevista a respeito de muitos temas importantes para o jogador se tornar um atleta profissional e até mesmo o sonho de tantos, que é ingressar no futebol europeu. Vamos conferir. Como pudemos acompanhar agora há pouco, várias imagens dos treinamentos que estão sendo realizados aqui no CETECA, CT Kleber Arado, dentro do projeto Jeff Sports. Quem estava monitorando e, obviamente, passando informações para os jogadores dentro de campo é o técnico Fábio Ramin. Vai contar para a gente um pouco dessa experiência, agora fazendo parte desse projeto. E os atletas que você tem recebido, Fábio, que dá para contar em relação a esse projeto em São José do Rio Preto? Boa tarde. A gente sempre, desde quando a gente parou de jogar o futebol profissional, a gente tem essa ideia de ter uma academia de futebol, né? Que mostre, que pegue os meninos aí de uma idade tão mais jovem até a idade próxima do profissional, para que a gente vá dando uma ênfase maior nas funções, nos movimentos que o atleta precisa ter para chegar e alcançar no alto nível, né? Então a gente começou esse trabalho em parceria com a América, já no Campeonato Paulista do Sub-17 agora e do Sub-15 nesse último ano. E tem tido uns frutos bem legais, né? Com pouquíssimo tempo de trabalho, a gente já tem alguns meninos sendo observados e sendo colocados em outras equipes para conseguir dar sequência nessa carreira, tentando chegar no alto nível aí no profissional. E aqui dentro da academia a gente recebe os meninos que estão aí treinando para poder estar conseguindo essa evolução, tanto nos aspectos físicos, técnicos e táticos. Bom, hoje a gente sabe também que muitas vezes a conversa, esse lado de passar informações para os jogadores é muito importante, como eu observei aqui do lado de fora. Porque você recebe tanto garotos que estão começando, como atletas que estão praticamente se profissionalizando e jogadores do nível amador e profissional. Como é que é distinguir tudo isso, passar informação para todos, para que cada um receba adequadamente aquilo que lhe interessa? Então, a gente faz uma boa avaliação assim que o menino chega, né? A gente sempre também pede os antecedentes, a gente conversa com os pais principalmente para saber como é que foi a vida atlética do menino até chegar aqui pra gente. Aí mediante alguns movimentos, algumas capacidades de treinamento que a gente passa, a gente vai avaliando e tem uma noção do nível que o menino se encontra. A partir do momento dessa avaliação, né, a gente começa a fazer uma periodização de trabalho para ele, né, para que ele possa estar atingindo o objetivo que ele quer. Como você disse, alguns meninos já chegam um pouco mais prontos por ter uma vivência no futebol um pouco maior. Isso facilita, óbvio, o nosso trabalho de poder apenas estar direcionando ele dentro da função que ele escolhe dentro do campo, onde ele se sente mais agradável, onde se sente melhor, né? A gente dá algumas orientações para que ele possa jogar sempre no nível maior. E já os meninos que estão chegando um pouquinho mais cru, que tem aquela vontade, aquela disposição, mas ainda não estão no nível legal, a gente começa já desde de movimentos muito básicos até os mais complexos, para poder estar dando essa oportunidade para todo tipo de garoto. Olha, Oscar, uma entrevista bem didática daquilo que a gente ouviu do Fábio Ramin, principalmente na questão de educação. Ele bateu muito nessas palavras: educação, disciplina e, mais do que nunca, força de vontade. O que falta muitas vezes em alguns atletas que batem e voltam no futebol europeu. Foi legal essas questões que ele colocou pra gente. Exato. Você sabe de uma coisa? Ele é muito querido. A gente sabe muito disso, tem muita responsabilidade. Eu me lembro quando ele estava trabalhando em Neves Paulista, né, dirigindo a equipe no profissional. Ele fez muitos trabalhos também em base, é conceituado, é uma pessoa que viveu na Europa, experiente, e tudo que ele falou é uma verdade. Primeiro de tudo, é lógico, trabalhar o garoto, né, em termos de disciplina,
É claro que tudo é importante, parte tática também, você não pode pensar só nisso. Tem que também o jogador ter aí qualidade, tem que ter talento. Mas eles estão lá para poder ver isso. De repente, a gente sabe que esse projeto vai crescer muito. Começou agora que está sendo divulgado, mas o trabalho do Fábio Raminho vai ser um trabalho aí que vai ser muito proveitoso, inclusive para eles, que tem aí como base colocar jogadores aí em clubes profissionais. Meus caras, salientando que iremos mostrar mais coisas do projeto, né, do GF Sports, no decorrer de novos programas, até questão de treinamentos, mais professores podendo participar com a gente, para que as pessoas de casa conheçam ainda mais essa nova possibilidade e essa nova opção que eles têm para praticar futebol em Rio Preto. Sabe, é um material, né, também, a gente pode dizer assim, muito grande, muito extenso. Então, nós temos o Rafael para falar, tem jogadores que a gente entrevistou e a gente vai falar numa próxima oportunidade, porque o nosso tempo também é muito curto, né, Edmar? Até porque o assunto agora é a Copa Secap. No último final de semana, estivemos por lá acompanhando a abertura da fase mata, a fase quartas de final. Tivemos 2 jogos, obviamente 2 equipes prosseguem na competição, infelizmente outros 2 acabaram sendo eliminados. O campeonato que continua com mais jogos nesse domingo, mas quem comenta em relação a essa competição, desde o seu surgimento, a organização da edição atual, é o organizador Aziel. Fala pra gente, Aziel, em relação ao nível técnico e também aí dessa Copa Secap edição 2018. Hoje a TV Amadorzão visitando aqui a Secap, um bairro tradicional de Rio Preto. E por falar em tradição, um campeonato que caiu no gosto das pessoas, um campeonato que já acontece há várias temporadas. E ao nosso lado está o organizador Aziel, que fala, Aziel, desse campeonato, que chega agora à fase mata-mata, que é o grande objetivo das equipes, né, chegar às fases decisivas. E falar um pouco de como esse campeonato é realizado aqui em Rio Preto. Beleza, Djalma, muito bom, né? A gente vem com o objetivo de retornar à Copa Secap, que fazia 4 anos que não tinha nada dentro da Secap, e também tentar colocar a ideologia de trazer o futebol de volta aos bairros. Porque o amador, quem conhece o amador aí desde muito tempo sabe, o amador era praticado nos bairros. Isso aí foi tirado da gente, então eu venho com essa ideologia de tentar trazer de volta, resgatar o futebol para os bairros, tanto na Secap, lá na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Vila Toninho, onde deu grandes clássicos lá, eu mesmo acompanhei vários clássicos. Então o intuito é esse, a Copa Secap vem aí, 14 equipes nível Copa Poti. No entanto, que foi até na última rodada para se sair os classificados. Ninguém conseguiu classificar antecipadamente, porque é um campeonato forte de nível. No entanto, que está sendo chamada a Copa Secap de pré-Poti. Agora, você que já trabalhou como massagista, preparador físico, assistente técnico, árbitro, assistente de árbitro, hoje agora com a função de organizador, o que dá para falar um pouco desse teu passado e agora também trazendo essa experiência para organizações de campeonato? A gente é um amante de futebol, né, Djalma? Eu, particularmente, acompanho futebol há 30 anos. Eu conversando com o Lopinho essa semana ainda, falei do site Amadorzão, né, eu e ele. Falou, se há 30 anos atrás tivesse site Amadorzão e o teu programa hoje aqui, que era internet hoje, né? Seria bem mais divulgado, mas a gente viu de Carne, Folquine, Eva Mara, Ipiranga, Botafogo, Vila Toninho. Nós vimos essa equipe do passado, essa molecada hoje nem sonha qual foram essas equipes. Então a gente é um conhecedor e um amante do futebol. E para mim é muito gratificante, na verdade eu estou há 20 anos organizando campeonato aqui. Fiquei um tempo parado com o Gilberto daqui do Secap, tomava conta. E aquilo que eu sempre falei para você, Djalma, aqui é Secap. Aqui o futebol rola gostoso. Ô, Aziel, para a gente fechar aqui a entrevista, você disse que resgatar o futebol nos bairros, esse é o grande segredo para fortalecer de novo a Várzea, ou tem algum outro ingrediente aí que possa fazer com que os campeonatos sejam fortes como foram no passado, é coisa que você acabou de citar? É isso aí mesmo, fortalecer o futebol nosso. Eu acho que o futebol nosso, queira ou não, em alguns certos campos, a população não sai da missa de manhã e não para no campo para assistir. Vai para casa, vai para açougue, vai para o mercado. Aqui não. Que nem a equipe do São Jorge mesmo, que é aqui do lado aqui. Os moradores de lá sabem que os meninos vão jogar aqui, é tudo molecada crescida aqui no bairro, ali no São Jorge, no Eldorado.
Então os moradores do São Jorge acabam sobem para cá para ver o futebol deles. Então isso aí está resgatando a população voltar aos campos de futebol, aos campos de várzea, torcer para o time do seu bairro. Que queira ou não, isso aí acabou um pouco. Por uma parte, eu entendo que isso aí foi tirado um pouco por causa de muita violência, excesso de briga. Torcedores às vezes se exaltavam, invadiam campo. Mas a gente vai conseguir... Estamos conseguindo limpar isso aí, né? E o pessoal tem uma conscientização que é apenas um futebol, que na segunda-feira todo mundo volta a ser um operário de novo, né? Bem, tudo aquilo que a gente ouviu da Aziel é uma pessoa mais do que nunca predestinada, né, Oscar? Que não desiste pela trajetória dele e por querer, aquilo que ele colocou bem na entrevista, elevar o futebol nos bairros, coisa que a gente nota em alguns momentos meio carente na cidade. Sem dúvida nenhuma, Djalma. Eu acho que é o seguinte, existem pessoas que tomam a frente. Ele tomou a frente para fazer o campeonato da Secap, mesmo porque tinha acabado a Copa Interbairro do João Paulo e alguns clubes que não classificaram ficam ociosos, né? E nós temos uma competição que vem pela frente aí, que é a Copa Poti, então alguém precisava fazer alguma coisa e o Aziel tomou a frente e retornou a Copa Secap, que ficou muito tempo, né, desativada, porque ninguém tomava iniciativa. Mesmo porque também a gente viu o campo da Secap, campo que precisa realmente de muitos cuidados, de reforma, mas o pessoal não quer nem saber, né? Eu acho que o Aziel pensou nisso também, mas enfim, precisava resgatar. Ele está resgatando o futebol nos bairros. A gente espera que ele continue e que outros apareçam para fazer isso. Bom, e o primeiro jogo que nós tivemos no domingo, a equipe do Maquininha acabou vencendo o time do Maria Lúcia, um jogo bastante disputado, com muitos gols. É legal isso que a gente vê num jogo bem equilibrado, é a quantidade de gols. O placar foi de 4-2. E quem comenta em relação às dificuldades e também a classificação foi o técnico do Maquininha, Canidia, que fala a respeito desse assunto a partir de agora. Primeiro jogo das quartas de final da Copa Secap encerrado, o time do Maquininha venceu por 4-2 o Maria Lúcia e o técnico Canidia comenta a respeito desse resultado, que foi preponderante para a equipe sair classificada hoje, Canidia. Devido ao campo, a gente conversou com a equipe para ter muita pegada, muita garra, porque o campo não ajuda. Então, se a técnica tem que esquecer. E graças a Deus eles ouviram o que a gente falou e deu resultado. Agora assistir de camarote aí os outros jogos e a equipe já esperando a fase semifinal. Como é que vai ser esse período aí? O jogo de hoje ainda e semana que vem? Agora sim, hoje é bom, assistir é bom, classificado é bom, só é que os outros também é tudo qualificado, vai ser tudo jogo difícil. Como você avalia essa Copa Secap? É uma Copa que não tem muito nome, só é que os melhores jogadores eu creio que está aqui, porque pode assinar qualquer um. Então você pode ver que todas as equipes estão qualificadas aí. Bom, você também que vai fazer parte da Copa Poti, também serve para observar jogadores, de repente uma possível contratação aí para a próxima etapa, enfim, o que você está imaginando em relação a isso, até o teu futuro aí nesse segundo semestre? Realmente sair contratação hoje na várzea está um pouco difícil, porque se não tiver dinheiro a gente não contrata não, mas a gente está correndo atrás através da amizade e do trabalho que graças a Deus é respeitado. Vamos ver o que a gente faz no próximo semestre. É uma coisa até engraçada de comentar, né, Canidia? De repente, muita gente está acompanhando a gente aqui pelo Papo de Várzea, pensar que eles estão falando de futebol profissional, é futebol de várzea mesmo, né? Hoje em dia os jogadores muitas vezes cobram até para defender suas equipes. Uma coisa que se tornou natural, na tua opinião, ou deveria resgatar um pouco daquele passado? Com certeza, se tivesse igual o passado era melhor. Que aí as equipes qualificadas mais ao total, pelo menos umas 80% ficava mais igual, nivelada bastante. Bom, eu brinquei com o Iltinho agora há pouco em relação à superstição da equipe hoje ter virado a camisa devido à coincidência dos uniformes. Uma coisa que deu sorte, você acredita nisso? Não, eu não tenho superstição não, isso é que realmente deu sorte mesmo. Vamos ver se o próximo jogo, quando o time entrar, a gente entra com uma mesma, já que deu sorte, vamos pôr igual novamente. Oscar, o Canidia está feliz com a classificação e eu até brinquei da superstição, né, Oscar? Que a equipe, como a gente pôde ver também nas imagens, jogou com a camisa do avesso porque o Maria Lúcia também usa as cores parecidas. Eu confesso que para mim foi inédito esse tipo de coisa, viu, Oscar? Mas foi uma alternativa, coisas que a gente às vezes, eu estou fazendo cobertura aí com o Amadorzão e não encontro. Pessoal jogando
com as cores de camisa praticamente iguais e fica até difícil para mim fotografar. Eles tiveram a ideia, viraram ela do avesso, né? Não sei quem é que teve a ideia, mas foi fantástica. E para ele deu sorte, que acabou vencendo. Nós sabemos que existe muita dificuldade, né? Hoje nos clubes de várzea. Você ter recurso para você ter 1 ou 2, 3 jogos de camisa, num caso desse aí, para poder resolver a situação. Mas eu creio que foi válido, acabou vencendo. E isso daí não tem nada de superstição, não tem nada disso. É um bom treinador, a gente sabe que do outro lado também é um grande time. Eu creio que esses clubes que a gente está vendo disputar essa Copa Secap, Djalma, são clubes que poderiam estar jogando uma primeira divisão da Copa Poti tranquilamente. Alguns estão jogando, mas tem clubes ali que jogam a Série B. Viu, Oscar, eu quero te perguntar, o Maria Lúcia, ele é dissidente daquele antigo time do Maria Lúcia ou é uma nova equipe que se formou naquele bairro? Não, é uma nova equipe, é o Osias, né, que é o presidente. Aquele Maria Lúcia é um outro Maria Lúcia, que jogou inclusive campeonato amador na época. Esse não, esse é o Esperança do Maria Lúcia, porque tinha o Maria Lúcia. Isso. E esse aí é o Esperança do Maria Lúcia. Eu nem cito isso, né? Mas é um grupo também muito unido, um grupo que a gente percebe que eles jogam por amor, eles jogam mesmo por amizade com o Osias, porque jogador ali não tem condições de ganhar, né? Dinheiro nenhum. A gente sabe que hoje a várzea até ficou prostituída, né? Eu quero tanto para jogar. E ali não, ali os pessoal joga mesmo pela amizade. E quem comenta também em relação à vitória do time do Maquininha é o meio-campista Iltinho, que fala a respeito da importância da vitória e agora poder acompanhar de camarote os seus adversários na próxima fase. Vamos conferir. Primeiro jogo da fase quartas de final da Copa Secap terminou, o time do Maquininha venceu o Maria Lúcia por 4-2, ao lado aqui do meio-campista Iltinho, que conta a respeito dessa vitória. E o primeiro time classificado, Hilton. Graças a Deus é um jogo muito difícil, o time do Maria Lúcia tem jogadores diferenciados, que já tem história dentro do Amador de Rio Preto. E a gente não esperava outra coisa se não fosse um jogo bem complicado. E como não foi diferente, o campo é pequeno, tem algumas limitações, mas eu acho que essa vitória foi pela raça, foi pela determinação aí que a gente conseguiu a vitória. Jogo muito equilibrado, muito difícil. Aqui você acredita a equipe conseguir esse resultado positivo no fim? Foi a dedicação, porque nós tomamos um gol, o segundo gol da equipe deles estava 3-2 o jogo, eles começaram em cima. Eu acho que a experiência também do nosso time, né? Nós temos jogadores muito experientes, como o Pimenta, o Lucas, o próprio Mauri. Então a gente fez a diferença, né, de colocar a bola no chão, ter calma e numa bola parada aí a gente conseguiu fazer o quarto gol da tranquilidade. Agora, assistir de camarote os outros 3 classificados, como é que vai analisar também os futuros adversários? Eu acho que é fundamental, né, porque o campeonato só tem pedreira e acredito que as outras equipes também não vão ser diferentes como Maria Lúcia. Eu acho que está muito nivelado o campeonato e cada dia mais vai afunilando. Bom, a gente sabe que o futebol muitas vezes tem superstição. E hoje vocês jogaram com a camisa virada devido à coincidência dos uniformes. Pelo jeito deu sorte. Vai conversar com o Canidia, com o pessoal, para manter isso? Olha, eu não acredito muito em superstição, mas se deu certo, por que não continuar, né? Aí vai com o professor Canidia, né? Tem história no futebol amador de Rio Preto. Então é um ícone na várzea o professor Canidia, né? Mas acredito que foi a determinação da equipe que fez a diferença. Bom, e o Iltinho é um jogador experiente, né? Ele tem essa cara de menino, viu, Oscar? Mas não é tão jovem assim não, viu? Esse é rodado, né? Esse é rodado. Experiente, jogador tranquilo, volante que sabe tocar a bola. A gente não vai falar de qualidade porque a gente está mostrando, inclusive, alguns lances do jogo aí, mas é jogador que já passou aí pro time do Hélito. Bom, o Iltinho, se você perguntar para ele qual clube que ele não jogou, né? Mas é um grande amigo também, um cara que leva as coisas a sério, joga a sério. E o que foi que ele mostrou nesse jogo aí, está muito feliz porque realmente vai jogar aí uma semifinal, né? Já está garantido e essa é a razão aí de toda essa alegria. Bom, Oscar, agora eu vou lançar uma curiosidade aqui nessa nossa próxima matéria. Porque eu nunca tinha visto o Corinthians contra São Jorge. Você já tinha visto? São Jorge não é o padroeiro do Corinthians, Oscar? Exatamente. É um absurdo às vezes, mas na várzea acontece de tudo, velho. Na várzea tem de tudo. É coisa de doido, né? Você falar assim, pô, Corinthians jogando... Depois que eu me liguei nisso, viu, Oscar? Mas futebol tem dessas coisas. E essa próxima matéria, com o técnico da equipe do Corintinha da Boa Vista,
é o Piacente, que já passou por inúmeros times, já inclusive teve uma equipe com o seu nome. Todos esses assuntos ele vai explicar agora nessa reportagem, que foi feita antes do jogo, mas o resultado final foi uma vitória do Corinthians em cima da equipe do São Jorge. Vamos conferir a palavra de Piacente. Bastidores aqui da Copa Secap, hoje começando a fase quartas de final. Daqui a pouquinho tem um jogo entre o Corinthians, tradicional time de Rio Preto, contra a equipe do São Jorge. Estou ao lado aqui do Ademir Piacente, ele que está voltando aí ao meio futebolístico, já me falou que no primeiro semestre esteve na Copa Zona Sul. E hoje aqui numa fase quartas de final com o tradicional Corinthians da Boa Vista. Como é que é esse retorno aí à beira dos campos, Piacente? Bom dia, Djalma. Qual o motivo da minha volta, cara? É as amizades que a gente cultiva, né, aqui na beira dos campos, dos gramados, né? O esporte amador de Rio Preto, acho que de todo lugar. O importante é isso, né? As amizades que você conquista. O que me trouxe de volta foi isso, foi as amizades, foram os amigos, né? Os atletas que estão sempre pedindo, ô Piacente, pô, vão lá com a gente, eu tô lá naquela equipe. Então eu acho que o principal fator que me trouxe aqui foi as amizades. Com relação a você falar que da minha parada, se foi uma reciclagem ou não, eu não acredito em reciclagem, tá? Foi uma coisa que eu decidi, né, pra minha vida, que eu iria dar uma parada. E essa parada foi ficando meio que acomodado, foi passando o tempo, mas aquilo que eu te falei, né, os vários convites que a gente tem para estar dirigindo as equipes acaba fazendo com que a gente volte, né, sentir a emoção de ficar lá dentro, lá no gramado, administrando uma equipe. Agora, Piacente, ó, você já trabalhou como técnico, que é a função que você está atualmente, já teve time com o seu nome, já trabalhou em categorias de base aí em Rio Preto e América, e agora nesse retorno, o que você pensa em trazer de diferente ou então de resgatar do passado? Que modelo você pretende adotar agora nesse retorno? Realmente, Djalma, bem lembrado aí por você, né? Eu praticamente comecei o meu trabalho num clube que é a Aresp. Inclusive já fui campeão logo que no primeiro trabalho, no primeiro ano, né, em 2004. Na sequência a gente foi para o Círculo Operário, um outro clube também. Chegamos numa final, me lembro, até perdemos por ano uma final. Em seguida fui para o Palestra, tá? Reativei o futebol amador do Palestra, acho que foi até o último. Depois que eu saí de lá, nunca mais o Palestra participou do futebol amador. Faz falta, né, um Palestra aqui entre os clubes do amador. E em seguida comecei um trabalho de base em clubes profissionais. Fiz um trabalho no América, fiz um trabalho no Rio Preto, tá? Foram praticamente 6 anos ali envolvido com o futebol profissional. Foi muito gratificante, né, passar por todas essas fases, então nos dá uma experiência hoje para estar aqui. Hoje eu venho aqui mais por aquilo que eu te falei, por diversão, pelas amizades, né? Eu procuro até deixar assim essa parte do futebol profissional, eu procuro deixar um pouquinho no passado. Hoje eu não tenho intenção de voltar mais a mexer com o futebol profissional. A pretensão nossa é aqui, é curtir os amigos e viver a coisa lá dentro, a emoção lá dentro do campo. Beleza. Bom, ele que voltou à beira dos gramados nessa temporada de 2018, e pelo jeito voltou bastante entusiasmado e motivado. Pois é, rapaz, ele ficou meio sumido, né? Eu sei que cada um tem seus problemas, mas sempre foi apaixonado pelo futebol. E mesmo ele não dirigindo nenhuma equipe, ele ia lá, ele ia como torcedor, estava sempre acompanhando os jogos. E quando ele voltou, que ele voltou na Copa Zona Sul, né? E eu até brinquei, eu falei assim, e aí? Ele falou, voltei a sofrer de novo. E sofrer mesmo, né? Porque passou apertado lá na Copa Zona Sul, dirigindo o Rio Negro, e começou com o Corinthians, com uma grande equipe também. Mas a gente sabe que não tem hoje clube bobo, né? E ele sofreu e a classificação aí foi realmente complicada para ele. Salientando, né, Oscar, o jogo começou 2-0 para a equipe do São Jorge, depois o Corinthians reagiu, o jogo chegou a 2-2 e foi definido nas penalidades. Isso já prova a questão do equilíbrio e também da força desse time do São Jorge, que me chamou bastante atenção, viu, Oscar? Quando classifica, a gente tem que pensar assim, Djalma, quando existe uma classificação, seja para as quartas de final, seja para a semifinal, não tem time bobo. O São Jorge chegou lá por mérito, é uma equipe muito bem organizada taticamente e deu trabalho para ele. Poxa, eu vi que o Piacente estava doido, no primeiro tempo mesmo, conversando com ele desesperado. Meu time não se acerta, um bom time. Mas ele disse que tinha expectativa de que ia virar o jogo. Não virou. Conseguiu o empate, aí foi para as penalidades e acabou vencendo nos pênaltis. Mas isso prova o quê? Que é um campeonato de alto nível a Copa Secap.
E falando em alto nível, o árbitro que comandou esse jogo entre Corintinha da Boa Vista e a equipe do São Jorge é o experientíssimo Marcelo Maraia, que fala a respeito disso, dessas arbitragens em campeonatos como varziano e também campeonatos de bairro, e até falando um pouco da experiência que é aplicada em partidas como essa. Vamos conferir. E ao nosso lado está o árbitro do jogo, Marcelo Maraia, que fala a respeito dessa competição, Maraia, um campeonato de bairro. O Aziel já disse que é para fortalecer esse futebol amador e varziano da cidade. E você, dentro da tua experiência, como apitar uma partida como essa? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês aí pelo excelente trabalho, né, pela excelente iniciativa que vocês tiveram aí com essa nova empreitada, né? E sucesso, competência vocês têm. Que nós te acompanhamos. Você conversa bastante antes do jogo com o pessoal. O que você procura passar para os atletas? Eu costumo passar o seguinte, né? Até mesmo a experiência, porque como a rotatividade no futebol amador ela é muito grande, né? Surgem atletas novos aí constantemente. Então, pela experiência que a gente tem, a gente procura passar que eles jogando, se preocupando em jogarem apenas o futebol, vai ficar bom para eles, bom para a arbitragem e bom para quem estiver assistindo e trabalhando. Pô, um jogo, como você disse, eliminatório, né? Que custa uma classificação de um lado, eliminação de outro. Também como manter os ânimos, não digo tão tranquilos, né? Porque conforme o tempo vai passando, existem alguns lances mais riscos. É um negócio, né? Friso bastante em relação à experiência. A gente tem que saber, isso é lógico, depende de cada partida, depende do andamento, de como estiver a partida. Os atletas, o futebol de várzea amador é um reencontro no final de semana, todo mundo chega, cumprimenta. E para a arbitragem, como é que é o bem tratamento? Gratificante, né? Até mesmo porque, tiro base por hoje aqui mesmo, tive a oportunidade de reencontrar atletas aí de algum tempo atrás que eu não via. Para a gente da arbitragem aí também é sempre gratificante poder estar reencontrando pessoas que fazem parte aí do futebol amador de São José do Rio Preto há um longo tempo. Bom jogo aí para você. Muito obrigado, bom trabalho a vocês e mais uma vez eu digo, continue aí com essa iniciativa e um sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Meus caros, Maraia, que todo mundo já sabe, tem, além da experiência nesse futebol amador e varziano, veio do futebol profissional e costuma conduzir partidas como essa, né? Partidas que tem uma rivalidade, que também tem aquela questão apimentada fora de campo, para poder passar uma tranquilidade e levar o jogo até o final, o que é mais importante. Olha, o Maraia é um dos árbitros mais conceituados. É claro que jogador nenhum, quando ele está perdendo, ele gosta de árbitro, né? Ele critica árbitro. Mas ele sempre foi designado para fazer grandes finais, jogos importantes. É claro que ele faz todo o jogo, mas ele sempre é escolhido para fazer jogos onde há uma rivalidade maior, porque ele tem aí uma disciplina, né? Ele controla bastante o jogo. Tanto é que nesse jogo aí do Corinthians e São Jorge, ele botou 2 para fora. E o Aziel chegou a comentar para evitar briga, né? Falando sobre briga, você viu na entrevista dele. Infelizmente aconteceu no jogo. Mas não foi uma coisa assim generalizada. Foi briga entre 2 jogadores e o Maraia, ele tem esse fator, ele controla tudo isso. O Maraia, ele consegue colocar, porque ele sempre pede, né? Os jogadores tem que facilitar também, porque senão fica difícil para o árbitro. Então, é um dos árbitros aí mais reconhecidos. Claro que os outros também são bons árbitros, mas o Maraia já é um árbitro aí bem conceituado no nosso futebol amador. Bem, a nossa 4ª edição do Papo de Várzea vai chegando ao final, hoje com um cenário novo, né, Oscar? O pessoal que está assistindo a gente, vendo inovações gráficas e técnicas, né, coisas que você está apurando bastante, para levar a melhor qualidade até você aí de casa. Não é isso, Oscar? Exatamente, a gente tenta melhorar, a gente vai melhorando aos poucos, é claro que demora, né, para chegar lá, mas a gente iniciou esse projeto, né, um projeto que surgiu da ideia minha e depois junto contigo. Olha, vamos melhorar mais, ainda falta muita coisa, falta melhorar isso, mas olha, nós estamos assim, com certeza de que isso vai dar certo, que esse programa vai seguir em frente e logo a gente também vai poder receber convidados aqui, né, pra gente poder bater um papo. Com certeza. Um abraço, Oscar, até semana que vem. Um abraço, uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, depende aí do momento que você está assistindo o VT. Um abraço a todos, obrigado pela companhia. Eu lembro mais uma vez que você pode assistir o nosso Papo de Várzea através do portal Amadorzão, TV Amadorzão, também
na relação do canal Viva, canais 26 e 526 da NET. Então são as suas opções para acompanhar o nosso Papo de Várzea, que volta semana que vem. Um abraço e até lá!